Makabe era um perdedor gordo que se apaixonou por sua paixão de infância, que o rejeitou por parecer um moderador de Discord. No entanto, sua vida muda quando ele começa a malhar e se torna o Chad que todas as garotas desejam. Agora, ele tem a missão de fazer sua antiga paixão se apaixonar por ele para que ele possa se vingar. Um dia, depois que Makabe termina seu treino, ele encontra Chinatsu em seu quarto fazendo poses na frente do espelho. Isso o irrita e ele a repreende por entrar em seu quarto sem permissão. Após discutirem por um tempo, ela finalmente o faz calar a boca e eles descem para tomar café da manhã com a mãe dele. Ele enfrenta outro dilema, pois a comida servida estava cheia de calorias, o que destruiria seu corpo de verão. E quando ele recusa a refeição, sua mãe entra em frenesi. Depois disso, ele vai para a escola e no caminho fica se admirando em todos os reflexos como um narcisista. Ele também se lembra de sua ideologia de que a aparência física é tudo na vida, e ao entrar na escola, as garotas não tiram os olhos de seu queixo esculpido. Nesse momento, ele para aprender sobre a física do movimento com as jogadoras de tênis em ação, e infelizmente é pego. Justo quando acha que está perdido, elas passam direto por ele e começam a interrogar um pobre coitado. Sentindo-se aliviado, ele decide escapar, mas é cercado por um grupo de meninas, já que uma delas percebe que ele é o novo aluno transferido. Elas começam a observá-lo e a convidá-lo para se juntar ao treino delas. Assim que ele percebe que é o personagem principal, começa a agir como um idiota, o que por algum motivo funciona com as garotas. Enquanto caminha para a aula, ele encontra um grupo de estudantes assistindo a versão perdedora de Minato fazendo uma confissão pública para a garota mais popular da escola. Após fazer sua entrada, ela começa a zombar dele como um peru de ação de graças, revelando as coisas constrangedoras que ele faz e que deixam todos. Testemunhando isso, todos são lembrados porque a apelidaram de Princesa Cruel. E Makabe está morrendo de medo, pois é uma revelação de quão cruel a cidade é. Mais tarde, na aula, enquanto baba sobre a mesa, Makabe tem um pesadelo e grita ao acordar. Mesmo achando que perdeu alguns pontos de aura ao fazer isso, ele percebe que se safou, já que a representante de classe ainda fala com ele normalmente. Enquanto eles conversam, Shuri entra e entrega a ele parte de seu almoço. E embora ele aprecie o cara, percebe que precisa fazer alguns exercícios a mais enquanto malha mais tarde para queimar as calorias extras. Pouco depois, a Rainha Cruel invade a sala de aula deles e volta sua atenção para o colega dele que escreveu uma carta de amor para ela. Rasgando-o em pedaços junto com sua carta, então sai andando. Makabe fica irritado com a grosseria dela, e Shuri explica que ela está no topo da cadeia alimentar na escola, com beleza e inteligência, mas tem uma atitude ruim e zomba dos garotos que a convidam para sair. Ele então menciona o sobrenome dela, o que imediatamente desencadeia Makabe, fazendo-o correr atrás dela para encará-la, animado por não esperar encontrá-la tão cedo. Mais tarde, enquanto almoçava na cafeteria, Makabe imita o estilo de Joe Goldberg, fazendo anotações sobre a Princesa Cruella para descobrir do que ela gosta, e descobre que ela se cerca apenas de meninas, já que elas parecem adorá-la. No entanto, ele acha estranho que ela não almoce com eles e começa a segui-la, esperando descobrir algo sobre ela. Depois de um tempo, ele vê Yoshino se esgueirando e a segue até um armazém abandonado, onde a vê entregando uma marmita para Aki. Nesse momento, ele vê uma aranha e grita de medo, revelando sua presença. Para lidar com a situação, ele pede desculpas por escutar a conversa, dizendo que entende que ela pode estar de dieta, já que é muito atlética, ao ver o almoço de alto teor calórico que ela está comendo. Logo percebe que pode ter encontrado sorte, ao notar 3 marmitas vazias ao lado dela e que ela ainda está com fome, já que seu estômago grita por... Ao ver a expressão dele, ela entra em frenesi, explicando que tem um metabolismo anormalmente alto que a deixa com fome o tempo todo. E enquanto ele tenta escapar, ela o ameaça caso ele conte a alguém o que viu. Alguns dias depois, durante a aula de educação física, seu amigo informa a Makabe sobre o boato de romance entre ele e Aki, já que eles têm passado muito tempo juntos nos últimos dias. Mas na verdade, Aki está apenas garantindo que ele não revele seu segredo enquanto também o usa como escravo. Bem nesse momento, ele é atingido na cabeça com uma bola, e seu atacante o avisa para não se achar demais, enquanto as garotas correm para ver se ele está bem. Isso faz seu sentido aranha formigar, e ele suspeita que pode tirar vantagem da situação. Mais tarde naquele dia, enquanto Aki está indo para casa com seu mordomo, ela de repente deseja um lanche rápido, e envia seu mordomo para buscar algo para ela. Logo depois que ela sai, Aki é confrontada pelo cara que ela tinha despedaçado como um quebra-cabeça, e enquanto ela ainda zomba dele, ele agarra seu cabelo com raiva, pretendendo cortá-lo. No entanto, Makabe o impede a tempo e assusta o cara. Mesmo que suas mãos doam muito, ele tenta formar uma aura, mantendo a compostura e sai caminhando em direção ao pôr do sol, pensando em como conheceu Aki quando eram crianças e ela partiu seu coração, chamando-o de pés de porco, e sua determinação de se vingar dela. No dia seguinte, Makabe faz seu habitual ato de cara legal, impressionando todas as garotas ao redor. E quando ele abre seu armário, ele cai com pés de porco escrito nele, o que o faz entrar em pânico. Durante a aula, Makabe fica paranoico, como se fosse um viciado em remédios, tentando descobrir quem enviou a nota, e ele começa a suspeitar de todos na classe. Mas não consegue descobrir os motivos de ninguém para fazer isso. Ele fica tão agitado que quase tem um ataque cardíaco ao pensar em como seria tratado se soubessem que ele era gordo no passado. Enquanto isso, todos se preocupam com ele. A situação fica tão ruim que ele nem consegue se concentrar na aula. E mais tarde, enquanto anda pelos corredores da escola, ele pensa em como teria desperdiçado 8 anos de sua vida ficando irritado e mudando seu sobrenome se Aki descobrisse seu segredo, colocando mais pressão em si mesmo. Nesse instante, uma multidão de estudantes corre para pegar seu almoço na cafeteria e Makabe vê a subordinada de Aki lutando para passar pela multidão. Ela é cuspida da multidão, e Makabe tem um vislumbre do paraíso quando ela cai na frente dele.
Quando ele verifica como ela está, ela lhe entrega a lista do que ela quer comprar enquanto fala feito uma pessoa louca, e o trouxa não consegue resistir a ajudar uma donzela em apuros. Depois de pegar o almoço para ela, ele decide acompanhá-la enquanto ela entrega a comida para Aki. Para descobrir se a nota é de Aki, ela inicialmente tenta fugir sorrateiramente, mas ele aprende de forma suspeita e a provoca um pouco até convencê-la a deixá-lo seguir, prometendo não colocá-la em apuros com Aki. Então ela concorda. Enquanto estavam a caminho, vendo como ela estava aterrorizada, Makabe pensa nela como Cinderela sendo maltratada por Aki, a madrasta. Mais tarde, no armazém, enquanto Yoshino sai correndo para buscar bebidas para Aki, Makabe entra de repente e fica espantado com a quantidade de comida que ela consumiu. Eles conversam um pouco, e ele a informa sobre as dificuldades que está enfrentando devido ao ferimento que sofreu ao salvá-la, para mexer com a cabeça dela e descobrir se ela enviou o bilhete, mas ele fica desapontado ao descobrir que ela não enviou. Nesse momento, Yoshino entra e tropeça na porta, caindo em uma posição de yoga, enquanto Aki tampa os olhos de Makabe para que ele não veja o paraíso. Depois disso, Yoshino entrega a ele uma bebida como consolo, o que faz Aki repreendê-la, irritando Makabe, e ele começa a apertar com ela para provocá-la, dizendo a ela para confiar mais nele antes de sair. Vendo como ele executou seu ato de forma impecável, ele fica animado, pois o tempo que passou estudando os romances de sua irmã não foi em vão. Enquanto isso, Yoshino parece ter uma sensação estranha sobre Makabe. Mais tarde naquele dia, enquanto Makabe está a caminho de casa, planejando seu próximo movimento para Aki, ele é pego em uma armadilha e Yoshino aparece, chamando-o. Pede porco e perguntando se ele quer conquistar Aki. Confuso sobre como ela saberia seu apelido de infância, ele logo percebe que ela sempre esteve com eles quando criança. E depois de libertá-lo da armadilha, ela explica que sua família serviu a família de Aki por... Isso faz com que ele perceba que ela nunca foi maltratada, mas sim uma cadela leal de Aki, e ele fica frustrado ao perceber que seus planos de vingança estão arruinados. Ele a informa que quer dar a ela uma dose do próprio remédio, e fica surpreso quando ela diz para ele ir em frente com seus planos, até se oferecendo para ajudá-lo. Mais tarde, Makabe ainda tem dúvidas sobre a proposta de Yoshino e tenta descobrir suas intenções, mas ele decide seguir com seus planos de qualquer maneira, começando por conseguir o e-mail dela. Nesse momento, ele vê Futaba e os dois conversam sobre ele se ajustar à escola. Em seguida, ele se oferece para ajudar a carregar os papéis que ela estava segurando até a sala do professor e decide ensaiar como conseguir o contato de uma garota usando ela. No entanto, a realidade bate quando percebe que nunca fez isso antes e imediatamente desiste, achando difícil pedir o contato dela. Depois disso, ele encontra seu melhor amigo e pergunta se compartilhar e-mails revelaria o número de contatos que ele tem, e fica aliviado quando ele responde que não, já que Ali não descobrirá que ele nunca pediu o contato de ninguém e estragará seu plano. Enquanto pensava em uma maneira de pegar seu correio, Futaba revela que um membro do comitê de embelezamento de Aki acabou de sair, e Makabe imediatamente se voluntaria para participar, pois é a oportunidade perfeita para ele. No entanto, quando ele tenta encontrá-la após a escola, ela simplesmente o ignora, o que machuca seu ego, fazendo-o pensar duas vezes sobre se juntar ao comitê e desencadeando sua baixa autoestima, fazendo-o duvidar se ele pode fazer uma gata como Aki se apaixonar por ele. Nesse momento, Futaba entra, pedindo desculpas por incomodá-lo com as atividades do clube, dizendo que sabe que não é como ele, já que ele sempre se oferece para ajudar sem hesitar. Ao ver a expressão fofa no rosto dela, Makabe percebe imediatamente que ela está interessada nele, e ela pergunta se eles podem assistir a um filme algum dia. Com cada fibra do seu ser, Makabe a rejeita, pois seu principal objetivo é Aki, e ela se desculpa por tê-lo convidado para sair assim. De repente, antes de sair correndo, Makabe percebe que ele é o cara popular e atraente da escola, e enquanto sorri de orelha a orelha, ele nota Aki parada atrás dele, que viu tudo o que aconteceu. Enquanto eles conversam, ele percebe um pouco de ciúme no tom dela e explica que ele não se importa com qualquer garota aleatória. Em resposta, ela pergunta com quem ele gostaria de sair e, sem hesitar, ele a convida, achando que é o momento perfeito. Para sua surpresa, ela simplesmente agradece e quando ele pede o e-mail dela, ela imediatamente concorda em dar, o que o deixa surpreso. No entanto, ela pede para entregá-lo a ele durante o próximo turno deles, pois o telefone dela não está bom no momento, com o que ele concorda. No dia marcado, Makabe acaba esperando por um tempo antes de encontrar uma nota que leva a uma cadeia de pistas que o leva de volta ao ponto de partida, apenas para vê-la parada no pátio da escola com uma faixa que diz "Eu recuso", o que o irrita. Para o dia seguinte na escola, Futaba entra correndo para anunciar que quem não passar nos exames de meio de período terá que fazer aulas suplementares por um mês, enquanto estão de férias, causando pânico em todos. No entanto, Makabe parece tão tranquilo e diz que ficarão bem, mas logo engole suas palavras quando descobre que seu melhor amigo está em perigo acadêmico. Enquanto Makabe o consola, o rosto de Futaba fica vermelho como um tomate, enquanto ela se perde em um mundo de fantasia, imaginando os rapazes juntos. Durante a hora do almoço, Makabe o leva à biblioteca para dar aulas e encontra Aki lá, quem revela que ela está dando aulas para Yoshino. Aki então diz que está chocada que o Cabeça de Vento pode ensinar qualquer coisa a alguém para zombar dele. E isso dá a Makabe a ideia de fazer uma aposta baseada em quem terá a maior pontuação entre os dois pares. E, se ele perder, terá que usar qualquer apelido que ela lhe der nas costas pelo resto do período escolar. Mas ela sairá com ele se ele ganhar. Ambos concordam com isso, e Makabe se sente confiante, pensando que Yoshino o apoiaria. Mais tarde naquela noite, enquanto Aki dá aula para Yoshino, ela descobre que ele é muito mais inteligente do que pensava, pois Yoshino revela que tirou a nota máxima no exame de admissão. Isso a deixa um pouco abalada, mas Yoshino promete apoiá-la até o fim, entregando-lhe uma espécie de álbum de fotos de amor como último recurso. Enquanto isso, Makabe está ocupado demorando 1 milhão de anos para ligar para Yoshino, e quase desmaia quando ela liga para ele primeiro. Ela diz a ele que não pode ajudá-lo a ganhar sua aposta, pois ele não a consultou antes de fazer a aposta, e Makabe começa a entrar em pânico.
No dia seguinte, as notas de Shuri não parecem melhorar, mesmo quando ele afirma ter estudado muito, mas Makabe diz pra ele não se preocupar muito enquanto passa. Ali o testa com algumas perguntas que ele responde facilmente, mas ele percebe que tem que trabalhar 2 vezes mais, pois pode contar com Shuri. Nos próximos dias, Makabe se esforça ao máximo ajudando Shuri com os estudos, o que surpreende sua irmãzinha, já que ela esperava que ele estivesse se exercitando, enquanto sua mãe o apoia trazendo refeições para ele. No dia do teste, Makabe pergunta se Shuri está preparado e ele responde que está confiante, graças a ele. Makabe então decide pegar algo para beber e encontra Yohino na máquina de vendas, que pede desculpas por não apoiá-lo, mas ele diz que está tudo bem, já que ele começou a briga sem consultá-la, acrescentando que trabalhou duro e está confiante de que vai vencer. Enquanto lhe entrega uma bebida, ela responde que isso não importa mais e, quando os testes começam, Makabe de repente fica com dor de barriga e pensa que Yoshino colocou laxantes na bebida que ela lhe deu. Ele fica irritado porque acha que ela não se rebaixaria tanto para ganhar a aposta, mas quando ele corre para confrontar a Mu na sala dela, descobre que ela estava ausente da escola, o que automaticamente faz com que ele ganhe a aposta. Depois ele descobre que a causa de sua dor de barriga é o café da manhã que sua mãe fez e acaba tendo que fazer a aula extra com Aki. Embora a aposta deles tenha terminado em empate, Yoshino ainda marca um encontro para Makabe e Aki saírem, depois zombando dele por desistir tão facilmente quando ele consegue. No dia marcado, Makabe fica surpreso ao encontrar Aki vestindo o que parece ser uma fantasia de fada e a salva de um sujeito que está a importunando. Quando ele pergunta o que ela está vestindo, ela afirma que ele não tem experiência no campo dos relacionamentos e que é normal para as meninas usarem fantasias em um primeiro encontro para quebrar o gelo. No entanto, ele logo descobre que Yoshino a convenceu a usar isso, já que ela acreditará em qualquer coisa que Yoshino disser. Yoshino diz para ele confiar em seu plano, enquanto ele decide se dedicar totalmente para ganhar alguns pontos com ela. Depois Makabe se encontra com Aki e quando ele expressa sua surpresa pelo fato de ela ter concordado em sair em um encontro com ele, ela diz de forma defensiva que Yoshino a encorajou a fazer isso já que ele estava tão desolado por ter falhado. O teste. Depois de assistir a um filme, os dois passam um tempo em um café e Makabe fica impressionado com a quantidade de comida que ela está consumindo. Nesse momento, uma criança pequena a confronta sobre seu vestido e antes que ela se coloque em uma situação embaraçosa, Makabe sai correndo com ela. Ele então explica que Yoshino mentiu pra ela, o que a deixa chateada, e eles decidem ir ao shopping nas proximidades para comprar algumas roupas. Enquanto se troca, ela solta um grito de frustração e Makabe corre pra ver o que aconteceu, mas ganha um soco como recompensa. Aki, no entanto, cuida dele enquanto está desmaiado e ele percebe que ela não mudou muito desde que eram crianças. Depois de se desculpar por invadir o espaço dela, os dois seguem seus caminhos separados, e enquanto Yoshino recebe uma atualização sobre como foi o encontro, ela revela que está apoiando seu plano para ajudar Aki a aprender um pouco de humildade. No dia seguinte, depois de ter estudado os mangás de comédia romântica da irmã para usar como cantadas com Aki, Makabe se sente totalmente preparado para entrar na próxima fase de seu plano de vingança contra Aki, como se fosse o Batman com tempo de preparação. Quando ele chega na aula, ele especificamente senta ao lado dela, o que a incomoda, mas ela continua fazendo suas coisas. Ele, no entanto, não para de olhar para ela, e quando ela pergunta por que ele está agindo como um esquisito, ele solta uma frase ridícula sobre ter olhos apenas para ela, drenando a vida dos olhos dela. Após a escola, Aki fica impaciente enquanto espera Yoshino buscar seu guarda-chuva, pois está chovendo muito, e Makabe aparece do nada, entregando-lhe só um guarda-chuva, e então solta outra frase ridícula que faz a pele dela arrepiar antes de correr para a chuva, achando que acertou em cheio. No entanto, Yoshino se encontra com ele mais tarde para avisá-lo de que Aki acha suas falas uma porcaria, o que o irrita, já que ele passou muito tempo aperfeiçoando essas falas, e ela o aconselha a mudar um pouco. Dê a ela um pouco de espaço, sendo frio com ela antes de ela voltar para casa. O conselho dela não cai bem para Makabe, pois ele acha que ela pode acabar odiando-o, ou simplesmente parar de falar com ele, destruindo o progresso que ele fez até agora. No dia seguinte, quando ele a encontra no corredor da escola, ele resiste ao impulso de falar com ela e apenas passa por ela, mesmo quando ela tenta devolver o guarda-chuva dele. Então ele continua tratando-a como um fantasma pelos próximos dias, mantendo-se longe dela como se ela tivesse uma nova cepa de Covid-19. E isso o machuca muito, pois ele pensa que vai continuar assim para sempre. Isso continua até que ela decide confrontá-lo. E sua atitude parece mais agressiva do que ele esperava, então ele tenta escapar dela, mas ela joga o guarda-chuva nele e bloqueia seu caminho. Finalmente ele encontra uma rota de escape, mas ela o derruba no chão, perguntando por que ele a tem ignorado, então ele supõe que seu desejo de fazê-la se apaixonar por ele acabou. No entanto, ele fica surpreso ao vê-la em um estado muito vulnerável e decide desistir de seu ato de ignorá-la, dizendo a ela que fez isso de propósito. Embora ela diga que é horrível ele ter feito isso, ele vê isso como uma oportunidade para ser sincero e confessar seus sentimentos. Mas antes que ele possa completar sua confissão, ela pergunta por que ele gosta dela. Ele pensa em todas as razões pelas quais gosta dela, mas se recusa a contar, dando a desculpa de não ter pensado bem antes de correr para Yoshino. Quando se encontram, ela fica desapontada porque ele não pensou tão longe, e ele implora para ela dizer aquela frase perfeita que fará o coração dela explodir. No dia seguinte, quando ele está prestes a deixar uma carta no armário de Aki como Yoshino aconselhou, Aki esbarra nele, então ele entrega a carta contendo seus sentimentos por ela, mas ela a joga no lixo, afirmando que o odeia. Ele tenta se explicar, mas ela o interrompe, dizendo que vê através de sua atuação de conquistador e então sai correndo enquanto ele tenta impedi-la.
Neste momento, Yoshino o encontra e ele expressa sua confusão sobre o humor dela, já que ela estava tão fofa no dia anterior, que o fez pensar que as coisas estavam indo bem. Quando Yoshino diz que cuidará disso, ele fica eufórico, mas sua felicidade é interrompida quando ela lhe diz para não se meter em seu plano, já que ele nem consegue dizer a uma garota porque gosta dela. Isso o machuca profundamente e ele decide não ser um perdedor, assumindo o controle da situação. Enquanto isso, Aki está se sentindo de coração partido em um parque próximo porque ela o viu correr para encontrar Yoshino na última vez que ela viu Makabe, o que a fez pensar que havia algo entre eles, e ela se sentiu enganada ao pensar que ele estava traindo-as. Nesse momento, Yoshino se encontra com ela lá e Aki pergunta por que ela não contou sobre sua coisa com Makabe, tentando manter uma postura firme. Em resposta, ela explica que encontrou Makabe para aconselhá-lo sobre seu relacionamento com ela, além de mencionar que ele mandou e-mails e telefonou para ela. Mas ela ainda age como se isso não a incomodasse, afirmando que nunca poderia ser magoada por um perdedor como Makabe. No entanto, Yoshino percebe a sua atuação, mas Aki diz que não vai se machucar por causa de um cara novamente, como no passado, e que não vai se apaixonar por Makabe. Yoshino então diz a ela que está tudo bem baixar a guarda, já que Makabe só tem olhos para ela, e ela sabe que Aki também gosta dele. Mas antes que Aki possa negar isso, Yoshino desaparece como o Batman. No caminho de volta para casa, ela continua pensando em como manteve distância das pessoas para proteger seu coração, e enquanto está perdida em pensamentos, ela entra no meio da estrada. Antes que um carro pudesse atropelá-la, Yoshino a puxa para longe e a repreende por se colocar em perigo, pois quase lhe causou um ataque cardíaco. Ao ver o quanto ele se importa, ela quase lhe diz como se sente em relação a ele, mas é interrompida por uma mulher qualquer que quase a atropela. A garota de repente corre para os braços de Makabe, dizendo que estava ansiosa para vê-lo, confundindo Makabe, pois ele não conhece a garota. Enquanto Makabe baba por ela como um cachorro, a misteriosa garota agradece a Deus por tê-la reunido com... Embora ele ache que ela tem o cara errado, o segurança da garota a leva embora, deixando Makabe confuso. Isso faz Aki quase explodir de raiva, e mesmo quando ele tenta limpar seu nome, ela sai furiosa sem acreditar nele. No dia seguinte, enquanto pensa em uma maneira de acalmar Aki, ele enfrenta a multidão do almoço para conseguir muitos lanches para suborná-la, já que ela não será capaz de recusar falar com ele se der comida a ela. Mas quando ele chega na sala de armazenamento do ginásio, ele é emboscado por Yoshino, que revela que ela tem a ordem de não deixá-lo chegar perto da... Quando ela pergunta o que ele fez para irritá-la, ele conta o que aconteceu com a garota misteriosa, o que também irrita Yoshino, já que ela não acredita nele. Ela o acusa de ser um idiota ganancioso e de não entender a situação antes de deixá-lo por conta própria. Vendo que ela o abandonou, ele tenta inventar frases cafonas para dizer enquanto entrega a comida, mas acaba deixando-a na porta. E assim que ele se vira, Aki as pega sem que ele a veja. Enquanto tenta entender as coisas, Makabe não dorme nem um pouco naquela noite e desenvolve olheiras nos olhos no dia seguinte. Mas ele ainda não consegue parar de pensar na garota misteriosa, o que faz seus amigos se preocuparem com ele. De repente, a moça misteriosa entra na sala de aula enquanto o professor anuncia a chegada de uma aluna transferida, e ela se apresenta como Neko enquanto a classe inteira a observa. Mais tarde, Makabe decide falar com ela antes da próxima aula. Mas ela logo é cercada por um monte de suas amigas a admirando, e durante o próximo intervalo tenta novamente. Mas a multidão de garotas bimbos o bloqueia. Depois de um tempo, seus amigos têm a ideia de enviar Shuri para se infiltrar na fortaleza das garotas, mas Makabe reúne coragem para avançar mesmo com a multidão. Antes que ele possa dizer uma palavra, as garotas soltam um grito e dizem a ele que, de acordo com a nova garota, ela mudou de escola por causa dele, o que o pega de surpresa. Ela então narra como, há 3 anos, ela estava pedindo doações para a caridade em uma noite fria de inverno. Makabe deu o casaco dele para protegê-la do frio e depois doou para a causa dela, conquistando-a. Desde aquele momento, ela disse que ficou apaixonada por ele e as garotas ficam animadas com a história. No entanto, Makabe está em choque, pois ele ainda era gordinho há 3 anos. Enquanto isso, toda a classe engole suas mentiras, então ele decide levá-la para um lugar privado para confrontá-la. Mas logo ela tropeça e começa a tossir algo vermelho, o que o faz entrar em pânico, procurando ajuda. No entanto, quando ele está prestes a chamar uma ambulância, ele vê um sachê de ketchup cair da mão dela, o que o irrita. Ele então pergunta por que ela mentiu para a turma. E ela diz que está muito envergonhada para dizer a verdade, confundindo ainda mais Makabe. E enquanto ele investiga mais, ela apenas diz que tem sentido saudades dele. Apesar de achar Neko muito fofa, ao contrário de Aki, ele a rejeita porque deve se concentrar em sua vingança, e diz a ela que gosta de outra pessoa, o que deixa Neko triste. No entanto, ela pede para ele mostrar quem é a garota em questão, e ele a leva para a sala de aula de Aki, pensando que, ao ver Aki, ela desistirá dele. Pelo contrário, Neko vê Aki e pensa que será fácil se livrar dela, então entra na sala de aula para se apresentar a Aki, dizendo-lhe que inveja que ela tenha o afeto de Makabe. De repente, uma rajada de vento levanta a saia de Neko, revelando que ela está sem nada por baixo, o que faz o rosto de Makabe ficar vermelho. Vendo isso, Neko o encontra e diz que está apenas feliz por tê-lo conhecido, e isso deixa Aki mais chateada com ela, fazendo-a sair da sala de aula furiosa. Imediatamente, Makabe corre atrás dela, dizendo que não conhece Neko, mas Aki não acredita nele, e acidentalmente acerta um soco em um professor enquanto luta com Makabe.
Mais tarde, como punição, o professor os envia para limpar a piscina, e a Aki ainda está brava com ele, então ela se afasta o máximo que pode, o que o irrita. Então ele a borrifa com uma mangueira para irritá-la, e para se vingar dele, ela enche um balde com água para jogar nele, mas escorrega e cai na piscina, deixando Makabe contente. No entanto, ele percebe que ela parece estar se afogando e rapidamente pula para salvá-la, mas depois descobre que seus pés podem tocar o fundo da piscina. Ela o zomba porque ele não queria se molhar, e ele diz que seu corpo pulou por conta própria, então grita com ela, dizendo se ele disse que a salvou porque gostava dela. Ela não acreditaria nele, já que está com a guarda levantada. Quando ele está prestes a desistir dela, ela diz que se ele gosta dela, deve provar isso pra ela. E quando ele pergunta o que poderia fazer, ela responde que ele poderia beijá-la. Enquanto isso, Yoshino está esperando por aqui no pátio da escola, e Neko a encontra lá, perguntando onde poderia encontrar Makabe. Em resposta, Yoshino pergunta por que ela achava que sabia seu paradeiro, e Neko diz que tinha um palpite de que ela saberia. As duas ficam sentadas ali, em um silêncio constrangedor, enquanto na piscina, Makabe entra em pânico porque sempre acreditou que seu plano de vingança terminaria pedindo para beijá-la e rejeitando. Mas agora, ela quer que ele a beije no meio de seu plano. Ela zomba dele ao notar que ele hesita em se aproximar dela, mas já que ele tem que fazer isso, ele imagina que ela é um presunto e tenta beijá-la. Mas ela entra em pânico e dá um soco nele, o que o deixa confuso e irritado. Felizmente para os dois, Futaba e o time de natação aparecem, perguntando o que eles estavam fazendo. Então ele explica que estavam limpando a piscina e decidiram se refrescar nela por um tempo. Depois pedem a piscina para a prática, e antes de sair, Aki diz a Makabe que agora acredita que ele gosta dela, mas ela não se importa. Depois disso, Makabe vai para o pátio da escola para secar ao sol, e Neko o encontra lá. Ela lhe oferece uma xícara de chá contendo suplementos, o que ele acha estranho a princípio, e ela explica que é para aquecê-lo, já que não é bom baixar sua temperatura. Ela então começa a falar sobre os benefícios dos chás e eletrólitos, mas sendo um cara de academia, ele não poderia se importar menos, fazendo-a... Inesperadamente, ele a surpreende com uma pergunta difícil, perguntando o que ela gosta nele, assim como Aki perguntou a ele, e é algo impossível de responder porque ela não sabia nada sobre ele, então sua resposta errada lhe dará uma chance de facilmente derrubar seus sentimentos por ele. Para sua surpresa, Neko diz que gosta que ele seja tão modesto que não conhece seus próprios encantos, dizendo que ele é uma boa pessoa, e com isso, ela se afasta deixando-o surpreso. Mais tarde, Neko é seguida por Yoshino, pois ela tem um mau pressentimento sobre Neko e quer descobrir o que ela está tramando. Mas quando eles chegam na casa de Makabe, Yoshino é descoberto pelo mordomo de Neko, que quer enfrentar Yoshino, mas Neko diz para ele se acalmar. Mesmo nessa situação, Yoshino ainda tenta fingir que não sabe de nada, mas desiste do ato quando Neko diz que deve ser difícil ser assistente de Aki. Há algum tempo, gerando mais desconfiança em Yoshino, mas nesse momento a mãe de Makabe as vê do lado de fora e as leva para dentro da casa. Enquanto isso, quando Makabe está voltando, ele planeja usar a resposta de Neko à sua pergunta sobre Aki na próxima vez que se encontrarem, e quando ele chega em casa, acha que veio para a casa errada porque encontra Neko e Yoshino cozinhando na sua cozinha, mas volta à realidade ao ver sua mãe. Depois de surtar por um tempo, ele de repente leva Yoshino para o seu quarto e pergunta por que elas estão em sua casa. Então ela explica a ele que a mãe dele os viu, e imediatamente entrou em frenesi, pensando que ela e Neko eram suas fãs correndo pela casa, e decidiu lhes ensinar a cozinhar camarão frito. Após ouvir isso, Makabe entra em modo de pânico e quer tirá-las de casa o mais rápido possível, mas Yoshino está mais preocupada em explorar o quarto dele, que está cheio de exercício. De repente, Neko entra na sala também e diz que é um quarto perfeito para reabilitação, o que assusta Makabe, que imediatamente a puxa para fora de lá. Depois disso, ele os leva para comer. Quando chegam à mesa, Makabe fica paralisado de medo, pois a comida é tão rica em calorias e, para não ser indelicado, ele tira a casca frita do camarão para reduzir a carga calórica. Enquanto isso, Neko apenas come um monte de suplementos e vitaminas com chá, o que irrita a mãe de Makabe, mas ela logo se acalma porque Yoshino parece estar gostando da refeição. Logo depois, Chinatsu sugere terminar a noite brincando com fogos de artifício no quintal, embora Makabe ache que deveriam ir embora imediatamente. No entanto, as garotas começam a vestir os yukatas, e enquanto Neko ajuda Chinatsu com o yukata, Yoshino despeja seus traumas em Makabe, contando a ele sobre os experimentos com fogos de artifício que Aki usou para realizar, fazendo com que ele sinta pena dela. Mais tarde, depois de assistir aos fogos de artifício com Neko, a mãe de Makabe traz um pouco de melancia para eles comerem, e enquanto estão se divertindo, Makabe agradece internamente a sua irmã por tirar as garotas de casa, e não consegue parar de admirar Neko, já que ela parece ser um tipo de garota bonita. Ele pensa que talvez se ela não fosse uma mentirosa compulsiva, ele se apaixonaria por ela. Mas isso não importa, porque ele deve se concentrar em seu plano de vingança contra Aki. Mais tarde, o mordomo de Neko vem buscá-la, e Makabe acompanha Yoshino até a estrada principal para pegar um táxi, e ela pede a ele para não se envolver com Neko. Enquanto isso, de volta para casa, a mãe de Makabe e Chinatsu estão radiantes ao vê-lo indo bem socialmente. Eles sempre se preocuparam que ele pudesse crescer como um menino solitário, retraído e isolado, especialmente devido à sua natureza quieta e passado conturbado.
Agora, observando-o interagir com os outros e formar laços, eles ficam agradavelmente surpresos. Sua mãe, em particular, sente uma estranha sensação de familiaridade quando vê uma das garotas com quem ele tem andado. Ela tem quase certeza de que já a viu antes, embora ela não consiga lembrar exatamente onde ou quando. No dia seguinte na escola, Makabe reúne sua coragem e encurrala Aki para uma conversa particular. Com uma expressão sincera, ele diz a ela que admira como ela é modesta, tanto que ela nem parece reconhecer seus próprios encantos. Aki, no entanto, estreita os olhos para ele e responde friamente, dizendo que não se deixa enganar por uma frase tão clichê. Ela conhece perfeitamente seu valor e se recusa a cair em elogios vazios. Yoshino, que escuta a conversa, fica visivelmente irritada. Ela não consegue acreditar que Makabe seria tão desajeitado a ponto de reciclar uma frase que Neko uma vez usou, especialmente com a Aki de todas as pessoas. Para ela, é uma jogada tola que apenas complica uma dinâmica já tensa, e ela está começando a se perguntar o que exatamente Makabe está tentando alcançar. Dias depois, eles terminam suas provas e finalmente o verão começa. Enquanto estão na sala de aula, Aki de repente entra, gritando com Makabe, pois ele havia continuado com seu plano, planejando passar o verão com Aki, e anteriormente ele deixou para Aki um panfleto convidando-a para a praia para passarem um tempo a sós juntos. No entanto, ela o rejeita, dizendo que vai passar seu verão em um local remoto. E para deixá-lo com ciúmes, ela convida Shuri para ir com ela. Mas a pobre Shuri entra em pânico e abraça Makabe, dizendo que irá se Makabe for junto. Isso dá a Makabe a vantagem, dizendo que eles são um pacote, o que frustra Aki. E para piorar a situação, Neko e Futaba se convidam. Ao ver isso, Makabe a desafia a dizer não, já que ela vai passar todo o verão sozinha na ilha, e Aki é forçada a concordar em deixá-los todos irem com ela para o... Dias depois, todos pegam um iate em direção à ilha, e Yoshino decide conversar com Makabe para contar que ela esteve investigando Makabe por dias, e não conseguiu encontrar uma conexão entre ele. Mesmo assim, ele não dá muita importância, pois nada explica o apego dela por ele, e diz que ela não precisa se preocupar, já que sua vingança não será abalada por Neko. No entanto, Yoshino adverte que, se ele não fizer progressos com Aki na ilha, ela contará toda a verdade para Aki. O que lhe assusta muito. Ao chegar à ilha, são recebidos pela secretária do pai de Aki, que parece gentil, mas por dentro é uma mulher zangada que acabou de ter seu coração partido. E ver Aki com um garoto a desencadeia. Enquanto isso, Makabe não consegue parar de pensar no aviso de Yoshino, então ele decide ser mais audacioso, e corre um grande risco ao se apresentar a Yusaki como o namorado de Aki, pensando que isso lhe renderá alguns pontos emocionais com Aki. Isso deixa todos sem palavras, e Aki o arremessa de vergonha. Para a surpresa de Aki, Yusaki diz que está feliz que Aki superou sua fase de odiar meninos, e que um namorado pode ajudá-la a engordar nos lugares certos, fazendo Aki corar. De repente, Aki leva Makabe a um lugar privado para conversar e reclama com ele sobre o que ele fez, mas ele diz levemente que ela poderia ter recusado a seguir com isso, mas não o fez. Ele continua a dizer que é porque ela gosta de manter as aparências, e Aki não nega. Em vez disso, diz que isso tudo será um ato. E se ele se aproveitar da situação, ela vai negar o relacionamento na frente de todos. Mais tarde, todos vestem seus trajes de banho e vão para a praia. Ao chegar, Makabe exibe seu corpo, mas fica envergonhado, pois todos ignoram sua exibição, exceto Shuri. Enquanto ele conversa com Shuri, Neko se aproxima para encontrá-los e agarra Makabe. Então começa a flertar com ele, o que o deixa em pânico. Felizmente para ele, Aki aparece e os separa, lembrando a Neko que eles estão namorando, e se Yusaki a vê se oferecendo daquela maneira, ela pensará que Makabe é um cafajeste barato, e Neko será vista como a garota que conseguiu. Algo embaraçoso para a família dela, fazendo Neko recuar por enquanto. Depois disso, Aki leva Makabe para outro lado da praia, longe dos outros, e ordena que ele lhe traga comida, o que o choca, pois ele esperava que ela ficasse toda carinhosa. Mas ela diz que não há ninguém por perto, então ela não precisa fingir. Mesmo chateado, Makabe sai para pegar a comida, já que ele está acostumado com isso, e encontra Yusaki já preparando uma refeição para Aki. Yusaki então comenta que ele deve realmente amar Aki, já que está fazendo esses favores para ela, e ele apenas suspira. Então ele pergunta o que eles podem fazer na ilha para se divertir. Em resposta, Yusaki lista uma série de eventos e com um sorriso malicioso diz a ele que eles podem fazer um teste de coragem, o que Makabe acha que será uma ótima ideia para fazer com Aki. Enquanto ele volta com a comida para Aki, Yusaki planeja usar o teste de coragem para mantê-lo longe de Aki. E pensa de volta ao tempo quando ela começou a trabalhar com a família de Aki. Logo após sua chegada, ela conheceu uma Aki muito triste porque sua amiga gordinha a deixou sem avisar nada, e isso fez Aki odiar todos os meninos. Ver Aki rejeitar todas as investidas feitas em sua direção é algo que agrada Yusaki porque ela também odeia homens, mas ela está preocupada que Makabe possa desviar Aki do caminho. Naquela noite, todos se reúnem para entrar na casa assombrada que Yusaki recomendou e Makabe planeja bancar o cavaleiro. Esperando por eles, está Yusaki com uma máscara para assustar Makabe e fazê-lo parecer ridículo na frente de Aki. Mas tudo dá errado porque ela encontra Yoshino, que também está usando uma máscara. Ela se assusta e foge horrorizada. Depois vê Neko, que derrama um pouco de ketchup da boca, mas Yaki pensa que ela é um fantasma, fazendo-a correr em direção a um poste enquanto entra em frenesi.
Quando ela abre os olhos, está sendo carregada nas costas de Makabe, e ele confessa que pediu a Yoshino para assustar Aki para que ele pudesse salvá-la e parecer um herói, o que faz Yusaki sentir-se culpado, já que, aparentemente, Makabe é um bom rapaz e realmente está apaixonado por Aki. Poucos dias depois, a viagem na ilha chega ao fim, e Makabe não consegue avançar com Aki, mas, felizmente, Yoshino diz a ele que não vai contar a verdade para Aki, dizendo que ele melhorou seu relacionamento com Aki, mas diz para ele não relaxar. De volta à cidade, enquanto Makabe admira seu corpo após uma sessão de treino, ele recebe uma ligação de Aki, o que o deixa tão surpreso que demora a atender. Ela diz que eles devem se encontrar porque ele esqueceu algumas roupas na ilha e ela quer devolvê-las pra ele. Naquela mesma noite, ele vai se encontrar com Yoshino e conta a boa notícia sobre Aki querer vê-lo, já que isso mostra que ele fez progressos com o equipamento, mas ela fica preocupada e pede pra ele processar a situação com cuidado antes de agir, porque um pequeno deslize poderia destruir todos os seus esforços. Ao voltar pra casa, ele começa a fazer o dever de casa de verão, e percebe que a foto dele com Aki não está na gaveta, o que o deixa desesperado. Logo descobre que Neko é a culpada. No dia seguinte, Aki se encontra com Makabe em um café e devolve suas roupas, afirmando que queria enviá-las pelo correio. Mas Yusaki a obrigou a entregá-las pessoalmente, deixando-o feliz, pois sabe que tem uma aliada nela. Enquanto eles conversam, ele não consegue parar de pensar na foto perdida, e que Neko reconheceria Aki na imagem. Mas ele não tem certeza se ela saberá que ele é o gordinho na foto. Enquanto ele continua não prestando atenção em Aki, ela diz a ele que Futaba os convidou para ir à piscina. Mas ela fica brava porque ele não responde a ela, então ela sai de repente dizendo que parece que está incomodando ele, o que incomoda Makabe. Isso faz ele perceber que ele está ficando muito distraído, e justo então, ele recebe uma ligação de Neko convidando-o para a piscina com ela. Mas de repente muda de ideia, pedindo para encontrá-la agora mesmo, já que ela está sozinha. O Simp não conseguiu recusar o convite dela e foi correndo para a casa dela. Quando ele chega na casa dela, fica tão nervoso para entrar, já que não está acostumado a visitar garotas, mas ele finalmente toma coragem e segue em frente. Ela pergunta como ele chegou tão rápido, e ele inventa uma desculpa de que estava apenas na área, a qual ela aceitou. Enquanto ela ferve o chá para ele então pede direções para o banheiro como uma desculpa para encontrar seu quarto e recuperar a foto que ela tirou. Ele finalmente encontra seu quarto, já que sua mesa está cheia de pílulas e vitaminas, mas ele também encontra seu mangá favorito, e enquanto está distraído, ela infelizmente entra no quarto. Ela diz que conheceu o mangá porque viu no quarto dele, e isso confirma que ela o pegou. Então ele para de fingir e pede a foto dele para ela. Ela imediatamente admite ter tirado, e a tira de seu inventário alegre, dizendo a ele que roubou porque ele é tão fofo. Embora ele não acredite nela, já que quando era criança ele era muito gorducho. Mas Neko não se importa com isso, o que quase o faz chorar, já que ninguém nunca lhe disse isso. Então ela de repente se aproxima dele e o beija. Este é o primeiro beijo do virgem e ele não pode acreditar como os lábios de uma garota são macios. Enquanto ele ainda está processando tudo, ela o joga na cama, fazendo-o repensar todas as suas decisões de vida sobre vingança e vida. Ela então sobe em cima dele após garantir que eles não serão interrompidos. Ele a deixa fazer isso, pois nada importa por um pequeno momento, nem mesmo sua vingança. Mas as memórias de sua infância difícil e o assalto que ele sofreu como um gordo o trazem de volta à realidade e ele se afasta. Antes de sair, ele diz a ela que percebeu que ela realmente não gosta dele, pois não sabe o quanto ele sofreu. E ela não sabe como responder a ele, o que mostra que é verdade. Ele se levanta para sair, e enquanto se afasta, ela o acusa de escolher Aki em vez dela, confessando que essa é a sua vingança. Neko então fica deitada lá chorando e se perguntando se isso é o famoso coração partido sobre o qual leu tanto. No dia seguinte, todos os amigos se encontram fora da piscina e Makabe aparece com uma aparência péssima, enquanto Futaba conta a eles que Neko não virá porque está se sentindo mal. No entanto, Makabe se sente um pouco culpado, e pensa que ele é o principal motivo pelo qual ela não apareceu. Eles passam o dia inteiro envolvidos em várias atividades divertidas e leves, aproveitando a companhia um do outro no que deveria ser um passeio alegre e relaxante. No entanto, apesar da atmosfera aparentemente agradável, Makabe permanece visivelmente inquieto e tenso durante todo o dia. Seu desconforto não passa despercebido, especialmente por Aki, que começa a perceber os sinais sutis de que algo claramente o está incomodando, embora ela não o confronte sobre isso imediatamente. Mais tarde, sentindo-se sobrecarregado e precisando de espaço, Makabe se afasta silenciosamente do grupo, sem chamar muita atenção. Ele encontra Yoshino e aproveita a oportunidade para falar com ela. Durante a conversa deles, Yoshino traz à tona o assunto de Neko, e pergunta diretamente a Makabe o que exatamente aconteceu entre os dois. Apesar de sua curiosidade e preocupação, Makabe permanece calado, optando por não revelar os detalhes do ocorrido. A situação muda repentinamente quando o segurança de Neko chega inesperadamente na piscina. Ela confronta Makabe na frente de todos, acusando-o de ter feito algo a Neko, que, para a surpresa e preocupação de todos, está desaparecida desde a noite anterior. A situação se torna ainda mais séria quando a guarda-costas revela que Neko saiu sem levar seu medicamento essencial para convulsões. Este detalhe choca Makabe, pois ele estava completamente alheio ao fato de que Neko sofria de qualquer condição médica. Sua surpresa rapidamente se transforma em confusão e angústia, enquanto ele começa a questionar por que ela manteria uma parte tão importante de sua vida. A tensão aumenta quando a guarda-costas afirma ainda que sabe com certeza que Makabe e Neko se encontraram sozinhos em seu apartamento no dia anterior. Esta revelação deixa todos os presentes atônitos, deixando-os sem palavras. Com todos os olhos voltados para ele e sem ter onde se esconder, Makabe se sente encurralado e emocionalmente sobrecarregado. Percebendo que não há motivo para continuar evitando a verdade, ele finalmente fala.
Em um momento de honestidade brutal, ele admite que realmente se encontrou com Neko e que rejeitou sua confissão, deixando claro que não importa o que aconteça. O coração dele sempre pertencerá a Aki. Mesmo com sua razão, Aki não gostou que Makabe e Neko se encontrassem sozinhos no apartamento dela. Então ela ignora completamente sua confissão e faz um plano para procurar Neko, dividindo o grupo em dois, deixando Makabe perambular sozinho, o que realmente o machuca, pois ele pensa que ela não dá a mínima para ele. Enquanto as meninas ficam juntas procurando Neko, Makabe a procura sozinho, mas não consegue encontrá-la. Então ele vai para a escola pensando que talvez ela esteja lá, e para sua surpresa ele encontra Aki, que teve a mesma ideia que ele. Além disso, ele fica chocado que ela esteja tão empenhada em encontrar Neko quando ela nem gosta. Mas Aki diz que sente pena de Neko porque é ruim ser rejeitada pelo garoto que ela gosta. Isso confunde ainda mais Makabe, já que ela o rejeitou e deu a ele um apelido horrível. Ela ainda continua a partir os corações dos garotos que se declaram para ela. Então ele decide perguntar se ela se lembra do apelido Pé de Porco, mas ela parece não entender a que ele está se referindo. Mas antes que ele possa confrontá-la, muitos aviões de papel de repente começam a cair do telhado da escola e Makabe percebe que é Neko, já que ela estava lendo seu mangá favorito e há uma cena em que o protagonista é rejeitado, então faz aviões de papel com as cartas de amor que nunca conseguiu enviar para ele. Imediatamente ele corre para o telhado e encontra Neko com muitas cartas que dizem "Eu amo". Ela então diz a ele que sabia que ele a encontraria lá e ele diz a ela para não fazer tal coisa novamente, pois pode não ter energia para isso. Ela prova que está certa quando de repente cai nos braços dele. Depois disso, Neko é levada ao hospital e a culpa consome Makabe, pois ele a rejeitou sem pensar nos sentimentos dela. Ele estava apenas pensando em sua vingança. Enquanto ele ainda está pensando demais em sua decisão, o guarda-costas dela diz a todos que Neko está estável e quer falar com Aki sozinho, o que surpreende Makabe, fazendo-o entrar em mais pânico. Depois de um tempo, Aki diz a Makabe que Neko está esperando por ele, e quando ele a encontra, ela diz que está pronta para contar tudo. Ela revela como era muito popular em sua escola anterior, mas as pessoas a tratavam como um caso de caridade por causa de sua doença. E descobriu-se que ela estava programada para fazer uma cirurgia no exterior a pedido do avô, mas ela pediu a ele um tempo dizendo que queria se apaixonar primeiro. Então ela escolheu uma foto aleatória de um monte de candidatos e essa foto acabou sendo Makabe. No entanto, ele não se lembra de ter uma foto com ela e não consegue acreditar que isso é tudo devido a uma escolha aleatória. Após isso, ela diz a ele que, embora não tenha conseguido ter um relacionamento com ele, já que tudo era baseado em mentiras, ele lhe deu a experiência de um coração partido. Então, ela diz a ele que as mentiras são sempre descobertas e o agradece por todas as lembranças adoráveis que tiveram. Então ela se despede dele, já que certamente terá que partir em breve. Enquanto isso, do lado de fora do quarto de hospital de Neko, um momento carregado de emoção se desenrola quando Futaba reúne coragem para se abrir com Yoshino. Com uma mistura de hesitação e vulnerabilidade, ela confessa que também nutre sentimentos por Makabe. Apesar da profundidade de suas emoções, ela admite que está plenamente ciente da realidade. O coração de Makabe pertence a... A confissão parece pesar mais em Shuri, que está ao lado deles, completamente paralisada de choque. Sua expressão é ilegível e seus pensamentos evidentemente acelerados. No meio desse ambiente carregado, a porta do quarto de Neko se abre silenciosamente. Makabe sai, seu rosto nublado de tristeza e um peso inconfundível em seu comportamento. Ele não diz uma palavra a ninguém. Sem fazer contato visual ou reconhecer aqueles ao seu redor, ele passa silenciosamente pelo grupo e vai direto para fora do hospital. Dentro da sala, Neko permanece sentado. O guarda-costas dela se aproxima silenciosamente com uma expressão preocupada. Ele pergunta gentilmente se ela está realmente bem em deixar Makabe ir, claramente ciente do peso emocional por trás da decisão dela. Neko, segurando as emoções, responde suavemente que é a coisa certa a fazer. Enquanto fala, seu olhar cai sobre uma fotografia que segura na mão, uma foto antiga da infância deles. A imagem captura um momento de uma reunião formal de família, uma festa onde ambas as famílias estavam presentes. É então revelado que foi onde eles se conheceram pela primeira vez, embora, tragicamente, Makabe não tenha nenhuma lembrança daquele dia, ou do vínculo que eles uma vez compartilharam. Mais tarde à noite, Aki não consegue parar de pensar em Neko e como ela assegurou que foi totalmente rejeitada por Makabe, convencendo-a a aceitar o amor dele. Enquanto pensa no amor, Aki não pode deixar de lembrar de sua paixão do passado e como ele era gorducho e fofo. Ela pensou em como o amava tanto que ficava corada só de pensar nele. Nesse momento, uma figura rechonchuda aparece das sombras, apresentando-se como seu amor perdido há muito tempo. Enquanto isso, a mãe de Makabe entra em pânico quando ele decide sair de casa. Mas ele a acalma, explicando para ela e Chifuyu que ele está apenas indo em uma viagem de acampamento para ganhar novos músculos e reformular seu plano para fazer Aki se apaixonar por ele. De volta à casa de Aki, o cara corpulento pede para falar com o chefe da família, mas é recebido pelo assistente do pai de Aki. Ele então entrega a ele uma carta escrita por seu avô contendo uma promessa de ambas as famílias. Esta promessa consiste em casar Aki e Gasou, o que... Enquanto isso, em uma montanha distante, Makabe treina incansavelmente e finalmente ganha um físico de nível superior. Poucos dias depois, o segundo semestre começa e os estudantes se encontram novamente. E assim que Aki chegar à escola, um garoto a convida para sair. E ela o rejeita, ganhando a admiração de suas escoteiras, que todas elogiam sua habilidade de rejeitar caras bonitos. No entanto, uma de suas discípulas a repreende sobre Makabe e como ela o levou para uma ilha particular, passando muito tempo com ele. Mas ela tenta negar esse fato. Justamente então, Gasou aparece e Aki começa a derreter como gelo em um dia quente de verão. Ao ver isso, os fãs da Aki não entendem porque ela o trata gentilmente, já que esperavam que ela o queimasse como os outros,
e ficam chocados quando Aki concorda em levá-lo à sua ilha particular algum dia, fazendo-os pensar que ela só gosta de caras gordinhos. Por outro lado, Makabe chega mais tonificado do que antes e fica chocado ao encontrar Neko na escola. Ela explica que já fez a cirurgia e que o descanso de um mês foi suficiente para ela se recuperar, o que faz Makabe se perguntar por que estava tão preocupado com ela em primeiro lugar. Depois disso, ele vai procurar Aki para lhe dar um presente do interior, mas fica sem palavras quando a vê conversando com um menino gordinho. E para piorar, o menino diz que seu apelido é... mas ele pode chamá-lo de Gasu. Não só isso, ele revela que ele e Aki estão noivos, o que destrói Makanai. Ao ouvir isso, Makabe corre para falar com Yoshino, e ela diz a ele que tentou ligar para ele várias vezes, mas ele não tinha sinal na montanha. Ela então informa a ele que verificou a carta com testes caligráficos e a carta é real, acrescentando que o pior é que Aki lidou bem com isso e age como se estivesse apaixonada pelo cara gordinho. Durante o resto do dia escolar, Makabe observa Gasou e percebe que ele é inteligente, gentil, se dá bem com meninos e meninas e faz Aki corar, algo que ele não conseguiu com seu corpo musculoso. Depois de ver tudo isso, ele se encontra com Yoshino, reclamando sobre como não entende por que Aki se dá bem com Gasou quando ela o infernizava por ser gordinho quando era criança. Então Yoshino pede desculpas, mas ele não coloca a culpa em... Por outro lado, os fãs de Aki se reúnem para falar sobre o comportamento estranho de Aki, já que ela costumava odiar meninos, mas agora está presa com Gasou. Nesse momento, Hasu entra e se junta à conversa, confessando que está noivo de Aki, mas para ele, ela é uma deusa, e ele não pretende tocá-la ou beijá-la. Isso acalma as meninas, que decidem protegê-lo. No dia seguinte, Makabe está distraído pensando em como falar com Aki, o que lhe rende uma bronca de Futaba. Quem o lembra que eles estão escolhendo o que apresentar no festival da escola. Ele diz que concordará com qualquer coisa e, sem saber, ele concorda em ser o príncipe da peça onde Shuri será a Branca de Neve, já que ele é mais bonito que as garotas da classe. Mais tarde, ele tenta falar com Aki, mas ela facilmente se livra dele e sai com Gasou. Tudo isso é observado pelos admiradores de Aki, que querem se livrar de Makabe, já que sua deusa, Aki, estará mais segura com Gasou. No dia seguinte, o conselho estudantil recebe as propostas dos alunos do segundo ano, e nota que a classe A e a classe B propuseram fazer a Branca de Neve. Como não pode haver duas peças com o mesmo tema, uma das turmas deve mudar a proposta, mas os representantes de ambas se recusam. Como um membro do grupo de fãs da Akai está no comando do conselho, ela rejeita a proposta de Futaba, e enquanto discute com o fã de Aki, Aki aparece alegando que um show da Bela Adormecida onde apenas homens lideram seria desastroso. Eles discutem e Makabe intervém, dizendo que ambas as classes devem apresentar Branca de Neve, e depois colocá-la em votação, e quem ganhar poderá apresentar sua peça, o que eles concordam. Em seguida, ele chama Gasou de lado para fazer uma aposta de que quem ganhar poderá dançar com Aki na festa pós-evento. E Gasou aceita o desafio. Os dias passam e Futaba fica cada vez mais irritada com Shuri, já que ele não sabe como agir como uma garota, e a peça é no próximo. Cansado de tantas broncas, Shuri foge, e quando Makabe vai atrás dele, ele encontra Gasou que zomba de Makabe, dizendo que ele não sabe como tratar garotas, ao contrário dele, que trata Aki tão bem que ela está se apaixonando cada vez mais por ele, dando um exemplo de como ele lhe dá chocolates todos os dias. Finge estar chateado, depois o repreende por provocar Aki encurralando-a contra a parede só porque viu isso em uma revista. Isso destrói Makabe, que não sabe o que dizer, já que parece que ele está recebendo conselhos de um profissional, mas ele só decide ganhar e anota o que ele disse. No final do dia, Aki e Gasou vão embora juntos e ele lhe diz que encontrou Makabe, mas isso a deixa de mau humor. Ele rapidamente pede desculpas, o que aquece seu coração, e ela diz sorrindo que ele sempre foi gentil, o que faz Gasou se sentir um pouco culpado, já que ele não é o amigo gordinho que Aki se lembra, e na verdade vem de uma família muito pobre. Ele pensa de volta a um ano atrás, quando encontrou Aki, que ainda estava obcecada por Makabe naquela época, e lhe ocorreu usar a identidade de Makabe para melhorar as condições de vida de sua família. Mas o único problema é que o verdadeiro Makabe está atrapalhando seus planos. À noite, Makabe se exercita incansavelmente na frio, e mesmo quando sua mãe e irmã tentam cobri-lo, ele é teimoso como um burro tentando provar que está no auge da saúde. No dia seguinte, toda a escola se reúne para o festival escolar e Makabe não para de espirrar porque na noite passada, com pouca roupa para mostrar à mãe que não estava doente, mas estava bem frio lá fora. Ver que pode estar ficando doente o deixa um pouco em pânico, e nesse momento Neko o encontra, doces convencendo-o a segui-la até a enfermaria para descansar, já que a Batalha dos Brancos como Neve começará em breve. Ela lhe diz que não importa se ele fizer errado, pois ela será sua parceira de dança na festa de encerramento, o que ela afirma ser uma brincadeira, e depois de cobri-lo com um cobertor, ela vai comprar chá para os dois. Por outro lado, Gasou entra por engano no vestiário das meninas para trocar de roupa, e imediatamente percebe que cometeu um erro quando as meninas se transformam em metralhadoras, expulsando-o. De repente, uma figura estranha aparece e diz que conhece um bom lugar para trocar de roupa, o que Gasou acredita. Enquanto isso, quando Neko compra uma bebida para ela em Makabe, ela encontra Shuri, que agora está apaixonado por ela. Ele tenta agir de forma máscula, mas logo desiste e a acompanha até a enfermaria para ver como está Makabe, mas eles ficam surpresos.
para descobrir que ele desapareceu. Imediatamente eles correm para contar a Futaba, que começa a entrar em pânico, mas o que eles não sabem é que ele foi levado por um membro da classe A. Ela diz a Makabe que planeja mantê-lo lá até o festival terminar, o que significará Aki e Gasul dançando na fogueira, o que irrita Makabe. Enquanto isso, a representante da turma A acha que seu plano funcionou. Yoshino relata a Aki que Gasol também está perdido, e a representante fica frustrada porque acha que a turma B pensou o mesmo que ela. Essa notícia deixa a Aki triste, e ela pensa que ele a deixou pela segunda vez antes de um momento importante como há muitos anos. Embora ninguém suspeite que Yoshino foi a pessoa que guiou Gasol para uma sala de armazenamento e o trancou lá. Enquanto isso, o sequestrador de Makabe conta como conheceu Aki, dizendo que uma vez foi derrotada por um cara que trapaceou, e quando ele foi declarar seu amor por Aki, ela o rejeitou chamando-o de covarde. A partir daquele momento, ela sempre admirou Aki, uma garota que pode derrotar alguém com uma única palavra. Para fazê-la se sentir culpada e libertá-lo, Makabe diz a ela que ela também está trapaceando ao mantê-lo preso ali, e ela concorda com ele, então ela o desamarra. Mas de repente, ela recebe uma ligação do representante que quer falar com Makabe. O representante diz a ele que propõe um empate entre ambas as peças com a condição de que Makabe liberte Gasul rapidamente. E Makabe percebe que Yoshino estava por trás de seu desaparecimento. Então ele diz a Mary que não aceita o empate, já que a peça da classe A está prestes a começar, enquanto a peça da classe HA começará à tarde, dando-lhe muito tempo. Com isso, ele tem certeza de que seus amigos o encontrarão, e ele desliga a chamada, o que frustra muito a representante. E aqui fala com a representante, dizendo que fará a peça sozinha, já que nunca precisou de um príncipe. Por outro lado, Makabe consegue escapar de seu captor e diz aos amigos que estão prestes a ganhar a Batalha das Peças, porque Gasol está perdido. Mas Shuri lhe diz que a peça da classe A já começou com Aki atuando sem um príncipe, fazendo Makabe correr para o teatro. Makabe entra no teatro e fica deslumbrado com a peça da classe A, pois o palco e as fantasias são melhores do que as da sua classe. Até o sua atuação de Aki é impecável, e ele diz a Neko que eles não podem vencer, então ele quer pedir a Yoshino para libertar Gasol. Mas ele logo descobre que ela é um dos 7 anões que está no palco. Sem outra opção, ele pede um favor a Neko, enviando-a para buscar seu figurino, então corre para trás do palco onde encontra a representante. Imediatamente ela o avista. Ela pergunta se ele só quer zombar deles e culpa tudo em Makabe, dizendo que Aki carregou a peça sozinha nos ombros. Mesmo sabendo que seu príncipe não vai... Enquanto isso, Aki dá o seu melhor até a cena em que adormece no caixão segurando algumas flores e lembra-se de como, no passado, ela pegou um buquê de flores em sua casa e esperou o dia todo por seu amigo, Masamune, mas ele nunca apareceu. Isso faz ela pensar que essa situação será a mesma e a peça terminará com a Branca de Neve nunca acordando. Quando ela aceita o seu destino, Makabe aparece de repente vestindo seu traje de príncipe, trazendo choque a todos. E embora ele esteja muito fraco devido à febre, ele tenta se forçar a aguentar até a cena do beijo para que o espetáculo seja um sucesso. Felizmente para ele, os anões entendem que ele está muito doente e cobrem suas falas, apoiando-o enquanto ele luta para chegar até Aki. No final, Yoshino lhe dá o impulso final para que ele alcance Aki, que não entende por que Makabe está ajudando eles, embora ela apenas queira que ele complete a peça. E ela esperava que ele lhe desse um beijo falso, sem saber que receberia um beijo real dele, chocando todos na plateia. Ela fica tão surpresa que o soca, lançando-o pela sala como um míssil balístico e todos ficam sem palavras. Mas Neko e a equipe começam a aplaudir, e logo depois o público os acompanha, com a peça finalmente terminando. No dia seguinte, Keiko os reúne em um karaokê, anunciando que Makabe e Aki ganharam os prêmios de melhores heróis do festival. Isso faz Futaba chorar dizendo que seu roteiro foi arruinado sem Makabe, e Gasul tenta apontar que ele teria substituído Makabe. Mas Futaba imediatamente o cala, dizendo que Makabe era um par perfeito com Shuri. Depois que Aki os acalma, ela pergunta por que estão em uma sala tão pequena para a festa pós-evento, o que irrita Futaba, e Makabe intervém para evitar quaisquer brigas, dizendo que é a única sala disponível. Keiko sugere que eles façam uma competição de canto como forma de realmente resolver a rixa do festival cultural. Nesse momento, Aki fica com ciúmes ao ver Neko agarrando Makabe e diz irritada que não há necessidade da competição, já que eles certamente vão ganhar. Isso faz Futaba desabar e ela diz que vão participar, acrescentando que o perdedor tem que pagar a conta. Em seguida, Keiko inicia a competição e Futaba se oferece para ir primeiro. Enquanto isso, Makabe luta para encontrar uma música para si mesmo e Shuri tenta ajudá-lo, mas Keiko sente que algo está acontecendo com ele. Futaba faz uma bela apresentação, obtendo uma pontuação alta na máquina, o que surpreende a todos. Isso lhe rende um elogio de Aki, e ela se sente muito orgulhosa de si mesma. Então Aki decide ir em seguida. Ela canta melhor que a Ariana Grande, superando a pontuação de Futaba, e todos ficam sem palavras. Depois todos começam a olhar para ela, e um por um, os outros fazem suas tentativas. Logo depois, chega a vez de Neko e ela diz que está cantando uma música de coração partido, porque é assim que ela se sente no momento, fazendo Makabe ficar nervoso. Enquanto ela canta, ele se sente muito desconfortável, e entretanto, Keiko percebe que Makabe pode não estar acostumado com karaokê, então ela planeja fazê-lo parecer patético enquanto canta para que Aki perca o interesse nele. Enquanto Yoshino canta sua música como R2-D2, Makabe se desculpa antes de sua vez, e Sonoka, junto com sua amiga, o encontra do lado de fora antes que ele possa escapar.
Eles colocaram muita pressão sobre ele, e antes que ele pudesse responder, Aki apareceu para salvá-lo, enviando seus subordinados para encontrar os outros depois de repreendê-los. Isso faz Makabe pensar que ela ainda se importa com ele, mas suas esperanças são destruídas quando ele percebe que ela só saiu para comer um lanche. Quando eles voltam para encontrar os outros, Aki fica surpresa ao ouvir sua canção favorita de dueto começar a tocar, e Neko admite que foi ela que fez isso, pedindo-lhe para cantar junto. Após as duas darem um show incrível, elas começam a brigar, e todos concluem que nunca conseguirão concordar. Finalmente, chega a vez de Makabe, e todos o chamam, então ele reúne coragem para cantar. Mas quando termina de cantar, ele sai da sala em um estado apático. Depois que todos fogem da sala de karaokê, Makabe fica com Aki em um parque próximo, enquanto ela espera Yoshino trazer comida. Ele diz que não a deixará sozinha porque quer ter certeza de que ela está segura, e a lembra de que ela nunca lhe agradeceu por salvá-la, o que a irrita. Ela percebe que ele está certo. E depois de tentar se defender, ela finalmente cede, dizendo que ele pode pedir o que quiser em agradecimento, o que deixa Makabe surpreso. Em resposta, ele pede um beijo a ela, fazendo Aki corar, e ela aceita facilmente. Ela então pede que ele feche os olhos, mas em vez de um beijo, ele recebe uma batata doce assada. Quando Aki vai embora, Yoshino o repreende por ser tão lento com a sua vingança e diz que ele está muito perto de alcançá-la. Isso encoraja Makabe, que está disposto a fazer qualquer coisa para fazer Aki se apaixonar por ele, e depois rejeitá-la, assim como ela fez. Comente abaixo. Pede porco, se você terminou o vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.